Bom, gente, agora a gente vai voltar com uma outra abordagem, uma outra função dentro de redes, que é criar um servidor. Nós acabamos no vídeo anterior de criar um cliente, onde nós nos conectamos em um cliente de um serviço bem conhecido, que é o serviço web. Usamos um servidor aberto da internet e mostramos como é simples fazer isso, como a abstração de sockets torna isso simples do ponto de vista de programação. Mas evidentemente que isso só parte do processo. A outra parte do processo você justamente é criar um servidor, é você prover serviços através da rede. Nós fizemos um bind do protocolo dentro do nosso computador. Nós fizemos um bind como cliente. Então nós conectamos um porto nosso a um porto remoto que é um servidor. Agora ele vai fazer um outro tipo de bind, que é um bind para listening, um bind para conexão. Vocês lembram na aula de redes que eu coloquei lá na parte de Android, o netstat-a? A gente pode usar ele um pouquinho aqui para mostrar depois. O netstat mostra todas as conexões. E mostra as conexões que exatamente são as que estão em estado de listening, as conexões que estão escutando, que estão esperando. Eu posso rodar isso daqui na máquina agora e se eu der um netstat -a aqui nesse computador, tem um monte de coisas aqui, mas enfim, lá no começo, tem muita coisa conectada. É que tem os sockets Unix também, que são outra abstração de programação aqui dentro. Mas aqui no começo eu tenho uma série de conexões, por exemplo, o meu servidor Postgres está em estado de OSA, estado de listening. Então ele foi conectado num port em particular, e é o port do Postgres, que se não me engano é o 5432. Tem um port de um outro banco de dados aqui, um port do serviço de domínio, um port do MySQL, que é o 3165, se não me engano. E esses ports estão todos em estado de escuta, eles estão ouvindo, esperando uma conexão. Um port servidor é exatamente isso, ele vai esperar uma conexão e quando o cliente se conecta, ele gera um socket com esse cliente e passa a atendê-lo de alguma forma. Aí a troca de mensagens, o que o serviço em particular vai fazer, depende obviamente do serviço. As mensagens que nós vimos até agora há pouco, não mensagens HTTP somente. Mas nós temos uma estrutura de software específica, que é o socket cliente, que é isso que nós vimos no vídeo anterior, e o socket de servidor, que vai ser uma estrutura que vai ficar em estado de escuta, e assim que um cliente se conectar, ele dá um spawn, ele abre um novo socket convencional para aquele cliente ser tratado, e volta a escutar também. Porque um servidor pode atender quantos clientes forem necessários, a bem na verdade. É evidente que você vai controlar isso por programação também, mas é de se esperar que um servidor possa atender um número grande de clientes para que você possa prover algum tipo de serviço mais útil. Para mostrar isso, a gente vai criar um outro código agora, uma outra classe, que vai ser um servidor bem simples, new Java class, que vai ser um servidor de echo. Servidor echo. E esse servidor, basicamente a função dele vai ser deixar um cliente se conectar, e o que o cliente escrever, mandar para ele, ele manda de volta, como se fosse um echo. Nada mais simples do que isso. Eu vou novamente aqui tirar os comentários, por favor não me punam por isso depois, dizendo, o professor Leandro manda apagar comentário. Não, o professor Leandro está usando isso aqui só para deixar um pouco mais fácil de ver o código. Então, vou importar o java.io.asterisco, como nós já fizemos no outro código ali, e importar o java.net.asterisco também. E, de novo, eu vou colocar isso aqui numa public static void main, e vou dar um throws aqui, the exception, para ficar mais simples. E agora a gente tem uma outra figura aqui de software, que nós já vimos o socket convencional, mas aqui nós vamos usar um server socket. E o server socket, vou chamar ele de servidor, as informações que nós tínhamos que colocar para o socket eram informações relativas a como é que ele poderia se conectar com uma máquina e depois qual o porto que seria na máquina em particular, né? Então, nós teríamos que passar pelo menos o endereço IP ou um nome que se resolva como endereço IP para o socket e também o porto no qual ele tem que se conectar naquela máquina. No server, isso num ponto de vista bem simplista, tem sockets com algumas características um pouco diferentes.
No server socket, você vai estar levantando um servidor no teu próprio computador, na tua própria máquina. Então, na realidade, o que você precisa de informação é qual é o porto que você vai levantar no seu próprio computador. Aqui também cabem alguns comentários relativos a mais complexidade que pode acontecer, porque na realidade um computador pode ter quantos endereços IP ligados a uma interface ele quiser. Então, a minha interface Ethernet de um computador, eu posso ter enésimos endereços IPs colocados com bind naquela placa em particular. Eu posso ter facilmente um computador que tem mais de uma placa de rede, mais de uma interface de rede. Tenho 3, 4 interfaces físicas de rede. Boa parte dos laptops de vocês tem 2 interfaces físicas, uma Wi-Fi e uma Ethernet, por exemplo. Já são 2 interfaces físicas. Em cada interface física você pode colocar mais de um endereço IP também, para que ele possa rotear por diferentes redes e coisas assim. Então o server socket também tem o seu grau um pouquinho maior de complexidade, se for necessário, porque daí você pode dizer, olha, eu estou dando bind nessa interface em particular, naquele IP em particular. Você não vai levantar para todos eles. De forma geral, o server socket convencional, vou dar um new server socket aqui, ele vai precisar de uma porta, que a gente vai usar aqui, e eu acho que a porta 20.001 não deve estar utilizada aqui nesse computador. Teria que verificar lá no NetStat-A, mas eu vou deixar aqui a exception me conta isso depois. E agora o servidor está declarado. Ele ainda não está de alguma forma funcionando. O servidor vai funcionar quando eu colocar ele em estado de listening. E esse estado de listening vai acontecer quando você executar o método accept. Mas perceba um ponto interessante aqui na documentação do método accept. O método accept, ele retorna um socket. Então o método accept, ele coloca esse servidor, coloca esse código aqui em estado de espera, porque ele vai colocar o seu socket servidor, o seu server socket, em estado de espera, esperando que alguém se conecte a ele. Vai ficar lá indefinidamente esperando que isso aconteça. Assim que alguém se conectar realmente, o accept ele serve para também bloquear a thread, que é o mesmo tipo de ocorrência semelhante a quando você tenta, por exemplo, ler um arquivo do disco e o cabeçote da leitura não está lá ainda, isso não está no buffer. Então você tenta dar o read naquele arquivo de disco, um byte daquele arquivo de disco, e até o sistema poder posicionar o servidor, poder posicionar essas coisas todas dentro do sistema, você vai ficar esperando então que o recurso seja disponível. É claro que isso é muito rápido, né? Mas do ponto de vista de um computador, esperar para que um prato mecânico gire, o cabeçote chegue até lá, é basicamente uma eternidade. Nesse meio tempo, o teu sistema operacional vai pensar, bom, essa thread aqui está bloqueada por um recurso de hardware que ela quer, que ainda não está disponível. Então, vou colocar essa thread para dormir. Eu vou deixar lá um lembrete para que a hora que esse recurso estiver disponível, então eu acordo ela e entrego para ela o recurso. Basicamente, isso acontece no kernel do sistema. E basicamente, o que vai acontecer aqui? A gente vai colocar o nosso socket em accept e ele vai ficar esperando uma conexão. Como não tem ninguém ali tentando se conectar, provavelmente, assim que a gente levantar o servidor, o que vai acontecer é que ele vai ser basicamente colocado para dormir pelo sistema operacional. E o sistema operacional vai levantar uma flagzinha, vai deixar um lembrete ali, olha, se alguém tentar se conectar aqui nessa porta 20.000, então eu acordo novamente aquela thread, aquele processo está parado lá esperando. Mas o ponto interessante é que assim que você roda o accept, o retorno que você tem é um socket convencional e um socket cliente. Socket cli igual a servidor.accept. Então agora ele conseguiu retornar. A partir do momento que eu acesso, que eu recebo uma conexão de um cliente, eu tenho um socket convencional na mão. Então eu tenho 2 sockets agora. Um é o server socket, que continua esperando lá um próximo cliente, talvez, né? No ponto de vista do sistema operacional, assim que você dá um bind de um server socket para um certo porto, numa certa interface, o sistema operacional cria uma fila para atender quantos clientes ele puder. Ele tem configurações pré-definidas para isso, né? Mas ele vai poder atender um conjunto grande de clientes ao mesmo tempo. Então, se entrarem 100 clientes se conectando naquele porto, ele vai coletar os 100 clientes que vão ficar ali esperando para serem tratados pelo sistema. E assim que o accept roda, na realidade nós temos um socket convencional funcionando aqui. Então esse socket convencional basicamente é a mesma coisa que a gente tinha no outro código. Vou até acabar copiando de lá para não dar muito trabalho.
porque é um socket e eu me relaciono ele como se fosse um socket padrão também. Deixa eu copiar esse código aqui, colocá-lo aqui. Claro, não é o S, é o CLI, né? Então, a partir do CLI, eu consigo um output stream, e a partir do CLI, eu consigo um input stream também. E começo a gerenciá-lo. Só que, na realidade, eu não quero... o que ele está colocando aqui é o fato de... Eu estou usando uma mensagem do HTTP, né? Que mandar uma mensagem para ele. Na verdade, eu não estou mais com HTTP. O que eu vou fazer é mandar uma mensagem para o meu cliente. Eu vou fazer um servidor de eco só. Mas uma primeira coisa que eu faço é contar para ele, olha, você está no servidor aqui. Então, conectado ao echo server. Dou flush para mandar isso logo para o cliente, porque é uma mensagem muito pequena, não vai dar o MTU, né, como a gente já sabe. E eu vou receber as linhas aqui do cliente, e na realidade o meu programa lá, que se relacionava com o servidor web, ele estava esperando um null, né? E aqui eu tenho que colocar alguma coisa que seja um pouco diferente, que faça mais sentido do ponto de vista de programação aqui. Eu vou usar como cliente um telnet, vou me relacionar com isso aqui de forma mais simples. E vou fazer com que quando o cliente enviar a palavra fim, ele finalmente encerre isso daqui. Então, enquanto a linha .equals, porque a gente tem que comparar strings com equals, né? Fim não for verdadeira, então aqui na realidade enquanto not linha equals fim, eu vou printar a linha de novo para o cliente e vou ler novamente. Então aqui eu estou dando um system.out.println, na realidade eu vou mandar isso daqui para o sout. A mesma linha, só que daí eu vou acrescentar um echo e a linha ali para enviar para ele. E vou continuar fazendo isso até o final, quando finalmente eu vou encerrar o meu socket, que é o CLI. Quando o cliente finalmente colocar um fim, eu digo tchau para ele e envio. Posso até dizer tchau especificamente aqui, colocar um sout.println. Tchau. Lembrando que eu tenho que dar o sout.flush. Tem um construtor do PrintWriter que é um auto-flush. Pode passar um true lá no construtor que ele vira um auto-flush. Mas eu quero deixar o flush mostrado aqui no código para dizer que sim, você tem que dar um flush a cada instante, porque isso aqui é rede, isso aqui não vai preencher o pacote. Então aqui também tem que dar um sout.flush. Mas perceba uma coisa, se nós seguimos o que esse programa aqui vai dizer, ele deixa um server socket em estado de espera, vai ficar esperando por um cliente. Ele vai passar a esperar, na realidade, aqui quando o accept rodar, né? E bloqueia aqui no accept, esperando o cliente. Assim que o cliente chega, ele continua, cria os dois inputs, os dois streams, o input e o output, e começa a trocar mensagens com o cliente. Quer dizer, o cliente envia qualquer coisa, ele responde qualquer coisa para o cliente, a não ser que a mensagem seja fim, então ele dá um tchau e fecha isso. E daí finalmente encerra esse processo. E daí o programa encerra também. Quer dizer, ele simplesmente executa isso uma vez e acaba. Talvez não fosse bem isso que a gente quisesse, talvez fosse interessante que ele voltasse a aceitar um novo cliente. Para isso a gente tem que colocar isso aqui no while, né? Então, fazer um while bem simplista aqui, while true. Vai fazer para sempre, sempre. E todo esse processo aqui fica dentro desse cliente. O accept tem que rodar em cima do mesmo processo. Para mim não ficar redefinindo isso daqui, acho que eu vou criar isso daqui fora, vou declarar isso aqui fora. E eu só daí vou passar a usar aqui dentro. Essa aqui está tudo fora de padrão. Tem uma sequência de teclas que no Eclipse e no NetBeans eles colocaram ligeiramente diferente. É Ctrl Shift F em um, Alt Shift F no outro. Eu vou tentar o Alt Shift F aqui. Ó, deu certo. Mas eles fizeram muito parecido
e com essa pequena diferença, se é um Ctrl, se é um Alt, acho que só para sacanear o programador, eu acho que eles fazem isso só para alguém ficar dando risada depois, né? Mas enfim, eu acertei a tabulação aqui com Alt Shift F no NetBeans. E agora o que vai fazer é, fica esperando, recebe o novo cliente, dá um accept, e quando ele dá o accept, ele passa, cria o socket e passa a testar o cliente, no final fecha o CLI e volta, bate no final do while e volta no accept novamente, aceitando o novo cliente. Só para mim ter uma mensagem aqui, eu vou dar um sout, vou dar um system out println, novo cliente conectado. Você inclusive pode buscar informações do socket. Então tem o CLI ponto, tem um monte de gets aqui, então eu posso saber qual que é o inet address dele, que é uma struct, né? Na realidade aqui dentro do Java é uma classe que tem um monte de informações dele. Eu posso saber qual que é o port remoto que ele está conectando, eu posso saber qual que é o endereço dele, tem uma série de informações que eu posso buscar do cliente, até para fazer um log aqui, algo do gênero. Mas nesse nosso caso não vamos fazer isso. E eu vou deixar ele rodando aqui. Vou colocar para rodar e um outro sout aqui. System out println. Servidor de eco aceitando conexões. Só para mostrar aqui um pouquinho. O laço principal nosso é o que está dentro desse while. Então ele aceita, ele tem o server socket aqui em cima, faz o accept e daí passa a tratar o cliente de forma normal. Vamos rodar ele aqui, run file, e está aqui o servidor de eco aceitando conexões. Como é que eu me conecto ao servidor de eco? Eu posso me conectar usando o Telnet, que é uma ferramenta muito boa para fazer as conexões. Então eu vou deixar isso aqui para o lado, um pouquinho. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Aqui e deixar o output amostra aqui, porque ele vai mostrar o running para a gente. E aqui o servidor de eco. Aqui nesse servidor eu vou dar um telnet. É o localhost, que é a própria máquina, na porta 20.001. Era isso, né? 20.001 que eu tinha colocado. Vamos dar um enter aqui. E a mensagem apareceu. Ó, aqui, novo cliente conectado. Então tem um novo cliente conectado. E eu estou conectado ao Echo Server. E se eu escrever alguma coisa aqui, o servidor me responde echo alguma coisa. Então posso escrever qualquer coisa aqui, ele vai aceitando isso à vontade. Quando eu quiser encerrar a minha conversa, eu escrevo um fim e tchau. E o servidor passa a escutar novamente. Se eu quiser fazer uma nova conexão, aí eu dou um connect aqui novamente, estou novamente conectado, posso escrever mais coisas, no fim eu encerro aqui. Só tem um pequeno porém nesse meu código. Dá uma olhadinha nele novamente. Não sei se perceberam, mas ele é bastante serial, né? O servidor, o server socket, ele suporta tantos clientes quanto se conectarem, com certos limites dentro do sistema operacional. Mas, via de regra, ele vai suportar vários clientes aqui, só que o meu código, ele está aceitando e tratando um por vez, né? Porque ele entra aqui dentro desse servidor accept e entra dentro desse outro while, onde ele fica tratando as mensagens do cliente, vai e volta, até o final, e finalmente ele dá o close, e daí ele volta a dar o novo accept. Isso é um problema porque o server socket do sistema operacional queria uma fila de clientes, e o nosso código aqui aceita o primeiro, e fica tratando ele. Quando ele acaba de tratar a comunicação com esse primeiro, então ele vai dar um accept no segundo. Depois de tratar o segundo, ele vai dar o accept no terceiro. E basicamente, se o servidor de banco de dados Oracle fosse assim, acho que não ia vender tanto, né? Não trata clientes de forma serial. Tem que tratar de forma basicamente paralela. Para nós testarmos isso daqui, eu vou criar aqui mais algumas janelas. E eu vou deixar as janelas, uma aqui e a outra aqui. E o servidor está rodando? O servidor está rodando aqui ainda. Então vou deixar as janelas, são meio translúcidas, vão ficar uma aqui do ladinho da outra. E na primeira janela eu vou dar um telnet
no localhost 20.001. Ok, estou conectado ao Echo Server. Recebi a mensagem conectado ao Echo Server, então o servidor me reconheceu aqui. Nessa outra janela, vou fazer a mesma coisa. Telnet, localhost 20.001. Percebam que ele se conectou, só que não recebeu a mensagem conectado ao Echo Server, porque o código não está atendendo ele, e nem apareceu que um novo cliente conectado. Se eu fizer isso nessa minha outra janela aqui, mesma coisa, telnet, localhost 20.001, e mesma coisa, eu me conecto ao sistema, só que o meu código ainda não está tratando comigo. Então eu posso escrever alguma coisa aqui, e agora eu vou encerrar essa conexão. Percebam, esse aqui foi o primeiro a ser colocado no ar, esse aqui é o segundo e esse aqui é o terceiro. Assim que eu encerrar a conexão com esse daqui, ele vai começar a atender esse e depois o outro quando eu encerrar essa conexão. Então eu vou digitar o fim aqui, Enter, e ao mesmo tempo perdi a conexão, recebi o tchau, aqui apareceu um novo cliente conectado e aqui conectado ao Echo Server. Agora esse cliente está sendo atendido, mas só esse aqui está sendo atendido normalmente, esse daqui ainda não está sendo. Quando eu colocar o fim, esse aqui parou, novo cliente conectado, e esse aqui finalmente está se conectando ao Echo Server, esse aqui está rodando de forma adequada. Então, vocês perceberam que isso daqui é uma maneira serial do servidor atender os clientes, o que não necessariamente é a maneira mais adequada, e percebam que isso diz respeito ao nosso código. Não a linguagem, porque em toda linguagem seria a mesma coisa. O server socket, a abstração do server socket, atende tantos clientes quanto puder. Tantos clientes quanto tiver fila no sistema operacional para isso. Só que o meu código está atendendo um cliente por vez. Então, basicamente, agora deixou de ser um problema de rede. É só um problema de programação. Mas, o que nós vimos aqui? Nós temos uma classe chamada server socket, que atende tantos clientes quanto forem necessários. Ela atende o cliente e bloqueia a thread esperando usando o método accept. Quando o accept roda, ele traz um novo cliente por um socket convencional e daí eu posso tratar esse socket como eu tratava um socket qualquer de cliente. Então eu tenho o server socket que serve só para dizer, olha, eu estou escutando no porto tal. Assim que alguém conectar, ele joga isso pelo método accept, né? Eu fico esperando com o método accept. Assim que ele conecta, ele me joga isso para um socket convencional e volta a escutar lá no sistema operacional. Tudo bem? No próximo vídeo nós vamos ver como fazer isso daqui num servidor multithread. Já voltamos.